Muito bem, tá aí então. Muito boa noite, eu sou o pastor Alberto Brasil e esta é a live de estudo da Palavra de Deus do Antigo Testamento. Eu quero perguntar mais uma vez à minha querida Thelminha, o som melhorou, Thelma? Como é que está o som? Nós estamos com problemas ainda da internet e por isso eu peço aos irmãos que vão me comunicando aí com relação ao som, à imagem, como está chegando para você, tá bom? Boa noite à minha querida Thelma, Elizabeth Martins, Deus abençoe. Me fale se o som melhorou, como é que está, porque se tiver melhorado eu continuo. Se não tiver, eu faço para vocês aí então de novo uma outra transmissão enquanto é cedo, tá? Me passem, por favor, se o som melhorou, como está chegando até vocês, para que eu possa estar fazendo então aí a obra do Senhor, né? Apresentando. Carlos Cordeiro, Deus abençoe também a ti. Minha querida Genilda, Deus abençoe. Obrigado, Thelminha, Deus abençoe a você, toda a sua casa. Nós vamos então ler, estudar o segundo livro das Crônicas, hoje capítulo 10 e capítulo de número 11. Capítulo 10 e também capítulo 11 é o estudo de hoje, então, para os nossos corações. O que nós aprendemos ontem? Nós aprendemos que o reino de Salomão, assim como a igreja de hoje, é para atrair o povo, é para atrair aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão vivendo em grande angústia, em grande sofrimento. Então o reino de Salomão trouxe a rainha de Sabá, trouxe tantas outras pessoas para que pudessem ali ver a grandeza do Deus de Salomão, a grandeza desse Deus que nós servimos. E hoje a igreja também, da mesma forma, é assim. Nós devemos mostrar que nós servimos um Deus que nos dá alegria, um Deus que nos dá paz, um Deus que nos abençoa. Então, tanto o reino de Salomão quanto a igreja de hoje é para apresentar isso, não é para ficar chorando, choramingando, murmurando, como se o mundo fosse melhor do que servir a Deus. Então vamos à leitura da palavra, façam os seus pedidos de oração, porque eu quero estar orando por vocês no final desta live. Vamos então, versículo 1 ao 7 do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Assim como eu aprendi do Senhor, como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Então, para isso, é necessário todos juntos estarmos estudando a palavra de Deus. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Porque ouviram, enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve
Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Lemos então do versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. E agora nós vamos entender esses primeiros 7 versículos e depois daremos sequência a todo o capítulo 10. O versículo de número 1 diz que foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Quem era Roboão? Roboão era o príncipe sucessor, o príncipe herdeiro que, com a morte do seu pai Salomão, ele então herdou o trono. Só que Deus já tinha falado que, pelo pecado de Salomão, quando Salomão casou com várias mulheres estranhas, adorou a outros deuses, que Deus traria um grande mal sobre Israel. Só que não no reinado de Salomão, mas no reinado de seu filho. E este rei, Roboão, ele foi um péssimo rei. Ele foi um rei que não fez nada do que ele pode ter aprendido com seu pai. Então, eles foram e fizeram-lhe rei. Versículo 2 diz: Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito. Esse Jeroboão é aquele mesmo rei que eu tenho falado para vocês. É o pior rei de Israel. Ele ainda foi pior do que Acabe. Acabe, a esposa dele, a grande prostituta, Jezabel, essa aí fez ele pecar e ele pecou. Mas este rei aqui foi um dos piores reis de Israel, chamado então Jeroboão, filho de Nebate. Eu falei dele muitas vezes no primeiro, no segundo livro dos reis, e agora volta aqui ao texto, que é o mesmo de lá, só que aqui às vezes fala algumas coisas a mais e outras coisas a menos. Aqui não está falando porquê, está falando que ele fugiu. Ele foi então e ficou no Egito e ele voltou. O povo mandou chamar e ele voltou. Mas no livro de Reis vai estar dizendo que Jeroboão, Deus então levantou, foi Deus que despertou ele para vir para ser um dos adversários de Salomão. Deus levantou 3 adversários para Salomão, e dentre eles aqui Jeroboão, que estava no Egito, vivendo bem, casado com a filha de Faraó, e ele resolve voltar para Israel, então porque ele ouve dizer que Salomão morreu e agora Roboão estava. E o povo vai colocar ele à frente de todas as coisas. Versículo de número 3. Porque vieram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falar a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo, alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. Nós vemos que na construção do templo, Salomão não colocou nenhum judeu, nenhum israelita para fazer obra pesada. Eles eram soldados. Eles tinham uma vida boa com Salomão, eles viviam bem com Salomão, mas depois do pecado, ele vai então colocar um jugo muito pesado sobre o povo. Aquele rei que foi bom, que edificou cidades, que construiu cidades para o seu povo, agora era um povo que oprimia o povo. E por essa opressão, agora o reino na mão de Roboão, então vem ali o povo para perguntar a ele: como é que vai ser o teu reinado? O que você vai fazer? Teu pai nos impôs um jugo muito pesado. Você vai ser diferente, você vai ajudar aos pobres, vai ajudar as viúvas, como está na lei do Senhor, você vai fazer isso? Então eles perguntam para ali Roboão. Roboão fala: daqui a 3 dias vocês retornem que eu vou te dar uma resposta. Nós vamos entender isso então, versículo 5. E ele lhes diz: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? Ele então, Roboão, vai chamar todos os anciãos, pessoas com experiência, pessoas que viram as guerras,
pessoas que viram o tempo de paz, e ele vai perguntar como é que vocês vão estar aconselhando para que eu possa responder a este povo. E nós vamos ver o que eles vão dizer. E eles lhe falaram dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele. Nós vamos ver que ele começa já errando. No primeiro ano do seu reinado, ele já começa errando e ele vai ouvir primeiro a quem ele deveria ouvir, que eram os anciãos de Israel. Agora, ele deixa o conselho dos anciãos e vai atrás dos seus amiguinhos, daqueles que estiveram, me perdoe, na faculdade com ele, daqueles que estavam nas farras com ele, e vai perguntar o que eles achavam daquela situação. E o conselho desses jovens não vai ser o conselho centrado, o conselho direcionado dos anciãos. Sempre pergunte. Hoje em dia, os jovens têm a mania, e meu filho faz isso, e às vezes quando ele faz eu o corrijo. Coroa, como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer aquilo? Então não é com respeito devido. Nós devemos tratar os nossos pais, os nossos avós, aqueles que ainda os têm, devemos tratar com muito respeito. Devemos tratar com aquilo que eles conquistaram, porque muitas águas passaram debaixo da ponte em que eles construíram. Então a experiência deles parece que não vale de nada hoje. Hoje em dia, os anciãos parece que não são consultados. No Brasil, então, o trabalhador acima dos 40 já não tem mais préstimo nenhum para a sociedade. E nós vemos que os anciãos não são respeitados. E nós deveríamos respeitar, mas não porque eu já sou idoso que eu falo isso porque realmente muita experiência foi adquirida no decorrer do tempo, e quando nós vamos pelo que os jovens dizem, podem ter mais estudo do que eu, do que você, mas não tem mais experiência do que nós. Nós devemos centrar nas experiências para fazermos de acordo com aquilo que vai ser certo. Então, eles vão perguntar, ali Roboão vai perguntar aos seus jovens, vamos ver a resposta que eles vão dizer. Versículo 8, eu já li, mas vou repetir. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e estavam perante ele, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo de que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido, preste atenção, e os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos, assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao terceiro dia. O povo respeitou tudo aquilo quanto havia sido dito, tudo aquilo quanto havia sido falado por ele. Ao terceiro dia vocês voltam. Eles voltaram exatamente no terceiro dia, e voltando eles vão perguntar: que resposta o rei tem para dar para o povo? O que o rei vai estar passando para nós? Então vamos ver a resposta que o rei vai dar. E o rei lhes respondeu, versículo 13, asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos. E falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate.
Esse Aías, o profeta, já tinha dito para Jeroboão anteriormente. Lá no livro de Reis, vocês vão conferir isso. Ele diz, olha, você vai ser rei sobre Israel. Eu vou te dar 10 tribos para você governar. E Jeroboão, ele vai e fala, não, quem sou eu para governar? Então o profeta já tinha dito para Jeroboão que ele seria rei de 10 tribos. E ele não acreditou. E agora nós vamos ver a repartição, a divisão de todo Israel. Versículo 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhes dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo, que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um para suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para suas tendas. Por estar citando o nome de Davi? Porque Davi era o avô de Roboão. Davi era o pai de Salomão. Então o povo aqui está falando da tribo de Judá, a qual pertencia a Davi. Então ele fala, cada um para sua casa, porque nós não temos parte mais nenhuma a ver com vocês. E 10 tribos vão seguir Jeroboão. Porém, quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir sobre o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então Roboão manda, porque sente a falta dos impostos, dos tributos, ele manda então Adorão, o seu oficial do tesouro, ir para cobrar o imposto do povo. Ele vai junto. Só que quando Adorão chega, o povo apedreja ele morre apedrejado, e por pouco também não morre ali Roboão. Ele foge rápido e volta para Israel. Assim aconteceu a divisão como Deus falou que faria. Terminamos o capítulo 10, vamos entrar agora no capítulo número 11 do segundo livro das Crônicas. Façam seu pedido de oração, meu querido, minha querida, faça, porque eu quero estar orando por você, orando por toda a sua família. Minha querida Francis Chagas, seja muito bem-vindo, obrigado. Deus abençoe a ti, minha filha Genilda. Deus abençoe a todos os nossos amados e queridos irmãos. Façam o seu pedido de oração. Eu quero estar orando pela vida de cada um de vocês. Nós vamos estar daqui a pouquinho apresentando a sua vida, apresentando as nossas vidas diante do grande Deus, para que Ele venha abençoar. Aí está o telefone que tem um aplicativo do WhatsApp. Você pode ligar ou pode fazer então, mandar a mensagem ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook, você faça o seu pedido, tá bom? 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o seu bairro, para que eu possa adicionar você dentro do grupo de oração, tá bom? Vamos então, dando sequência à palavra de Deus, capítulo de número 11. Capítulo 11 do segundo livro das Crônicas. Abram comigo para que nós possamos todos estar compartilhando dessa palavra de Deus. Vamos a ler do versículo 1 ao versículo 7, as explicações, e depois então daremos sequência a todo o capítulo 11. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá a Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá, e a Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Roboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidade para fortalezas em Judá. E edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-zur,
e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Meressa, e a Zife, e a Adorim, e a Laquis, e a Zeca, e a Jorá, e a Jalom, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Lemos até o versículo 10, porque aqui tinha uma relação de cidades, eu quis incluir logo na primeira leitura. Vamos entender. Deus proíbe que houvesse guerra entre Israel. Ele não deixou que Roboão ajuntasse todo o povo para guerrear contra ali então Jeroboão. Ele não permite que isso aconteça. A palavra dele vem pelo profeta e o profeta diz: foi Deus que permitiu que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque Deus não quer guerra entre nós. Quantas guerras nós arrumamos com o irmão do mesmo departamento que nós, do mesmo ministério ou de outro ministério? Quantas guerras nós arrumamos e pensamos que isto é uma guerra de Deus? Não, Deus não quer que haja guerra entre o teu povo. Então a palavra que vem por Semaías, homem de Deus, diz: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E eles ouviram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. O versículo 11 diz: e fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, e fortificou-as em grande maneira. E Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Então ele prepara todo o seu exército, mas Deus não permite que ele vá guerrear contra Israel. Vamos ler agora a partir do versículo 13. Segundo livro das Crônicas, capítulo 11, versículo 13 em diante. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrasse ao Senhor. Vamos ver aqui uma grande diferença. O exército maior era de Jeroboão, 10 tribos que ele ficou. O exército menor era de Roboão, filho de Salomão. Só que a diferença é que Jeroboão lançou fora os levitas, lançou fora os sacerdotes, os porteiros, os músicos e colocou outras pessoas. Por quê, pastor Alberto? Porque ele construiu 2 bezerros de ouro, com medo de que o povo, quando fosse adorar lá em Judá, onde estava então o lugar da adoração, ele então ficou com medo, ele construiu 2 bezerros e botou perto e falou: vocês não precisam ir até lá, vocês adorem a esses aí, que foi esses deuses que nos tiraram do Egito, 2 bezerros de ouro. Então o pecado desse rei foi muito grande, e ele dispensou todos os levitas e constituiu no lugar deles pessoas que não eram da família de Levi, pessoas que não tinham chamado de Deus para isso. Então só isso já enfraqueceu muito o exército de Jeroboão, porque ele colocou qualquer um para ministrar ali naquilo que ele chamava de casa do Senhor. Quanto aos levitas, foram direto para Roboão, embora não fosse um bom rei, mas esses levitas continuaram servindo a Deus ali no exército então de Roboão. Vamos então. Porque os levitas deixaram seus arrabaldes e sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrasse ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios, preste atenção, e para os bezerros que fizera, os bezerros de ouro, tá? Então ele constituiu ali sacerdotes para ele, para os altos e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram seu coração a buscar o Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Aqueles igual a mim e a você hoje. Nós vemos aí
ministérios que não adoram a Deus, ministérios que são aí verdadeiros tiraniques, cataniques do povo. Então, as pessoas que são de bem, as pessoas que querem adorar ao Deus verdadeiro, elas vão para um ministério a qual elas possam ter a palavra de Deus como valia na sua vida, porque é isso que vai fazer a diferença no dia da dificuldade, se eu sirvo ou não sirvo a Deus. Quando você serve a Deus com o coração inteiro, como esse povo aqui, que deixou ali então Jeroboão para ir para o outro lado, porque lá adorava-se a Deus, então você é livre no dia da angústia. Você tem livramentos de Deus, você é abençoado porque você escolheu servir a Deus. Hoje também nós temos que fazer essa escolha na nossa vida. A quem nós vamos servir? Se aos deuses de nossos pais que estavam da além do Jordão, ou se ao Deus de Israel, que é o nosso Deus. Então hoje devemos fazer também esse questionamento: a quem eu estou servindo, a quem nós estamos servindo. Vamos continuar a leitura. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filha de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeús, Samarias e Jaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Abissalão. Esta lhe deu os filhos Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Abissalão, do que todas as suas outras mulheres concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência, e de todos seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. O que é que ele fez? Ele vai então, escolhe um dos seus filhos que ele queria, filho da mulher que ele amava, e coloca então Abias como sendo seu sucessor. Todos os outros filhos, ele dá então ali riquezas, ele dá ali mantimento, mantém eles e manda para outras cidades fortes para não haver reclamação. Mas o que ele queria colocar como rei, ele coloca então ali sobre todas as tribos. E ele procurou uma multidão de mulheres para seus filhos, assim como ele mesmo tinha. Tá? Nós terminamos também o capítulo de número 11. Vamos agora entrar no capítulo 12 e vocês façam o pedido de oração, porque daqui a pouquinho eu vou estar orando pela vida dos nossos amados irmãos. Meu querido Paulo Augusto, seja bem-vindo. Minha querida Elizabeth Martins, faça também seus pedidos. Francis Chagas, que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Vamos entrar então no capítulo 12. Nós estamos estudando o segundo livro das Crônicas, agora capítulo de número 12. A cada dia nós lemos e estudamos, dependendo do comprimento, do tamanho do capítulo. Se tem muitos versículos, nós lemos um e estudamos um. Se tem poucos, nós estudamos 2 e às vezes 3, como vamos entrar agora no terceiro capítulo, que é o de número 12. Acompanhe comigo a leitura. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Agora sim, vai começar a pegar para o lado de Roboão. Ele, durante 3 anos, ele seguiu ali então a lei do Senhor, comandou Davi, comandou Salomão antes de pecar. Passado esse tempo então, que ele viu que estava confirmado o seu reino, ele falou: agora eu não caio mais. Agora eu já estou bem na fita, então agora eu vou servir a outros deuses. Aí começa também a queda de Roboão. Pelo que sucedeu no ano 5º de Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor.
com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Então vamos compreender esses 7 primeiros versículos do capítulo 12 do segundo livro das Crônicas. Por enquanto isso, vão fazendo os seus pedidos de oração, que eu quero estar orando pela sua vida, eu quero estar orando pela sua casa, tá bom? Vamos compreender esses primeiros 7 versículos que eu acabei de ler com vocês. Diz que sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Não foi só Salomão que deixou, todo o povo também deixou a lei do Senhor. Todo o povo foi fazer o mal que Salomão tinha predeterminado que eles fizessem. Não houve quem falasse: não, eu prefiro morrer do que ficar aí fazendo o que não agrada a Deus. Todo Israel se corrompeu, e então ali começam a vir os problemas, começam a vir as dificuldades. Versículo 2. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque, presta atenção, porque tinham transgredido contra o Senhor. Não era para passarem pelo que eles passaram. Não eram para viver as guerras, as perdas a qual eles tiveram, mas foi porque eles transgrediram contra o Senhor que Deus permitiu que viesse esse tal de Sisaque com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então Deus vai enviar, aqui no versículo 5, então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá que se juntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Deus vai dizer claramente para eles: olha, só está acontecendo este mal sobre Israel, sobre a vida de vocês, porque vocês deixaram a mim, vocês me abandonaram. Então só está acontecendo todo este mal porque vocês pecaram contra mim. E o povo então aqui vai escutar a palavra que Semaías, o profeta, o homem de Deus, vai trazer. E diz o versículo 6, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: o Senhor é justo. Então eles vão reconhecer que o mal que veio sobre eles, que todo o pecado que veio sobre eles, era porque eles haviam pecado e que o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se e não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. E diz ainda: e subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. Precisava acontecer isso? Não, não precisava acontecer isso. Aconteceu por causa do pecado, por causa da dureza do coração deles. E diz ainda: e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudo de cobre. Olha, tinha escudo de ouro. Agora ele vai ter que mandar fabricar escudo de cobre. Olha o valor
que se perdeu. Hoje em dia também é assim. Nós éramos chamados, como servos de Deus, nós éramos chamados para fazer a obra de Deus como ouro puro. Agora nem cobre nós somos, porque perdemos ali a direção, a unção que Deus tem nos dado. Então ele manda fazer ali escudos de cobre para poder colocar no lugar dos escudos de ouro que havia roubado, que haviam levado. E, humilhando-se ele à ira do Senhor, se desviou dele, pelo que não o destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Aqui é muito importante também. Você tem que preparar, eu tenho que preparar o meu coração para buscar o Senhor. Pastor Alberto, como é que se prepara o coração para buscar o Senhor? É quando você separa um tempo para orar, um tempo para jejuar, quando você obedece em tudo à palavra que está aqui, obedece ao ministério, você está preparando o teu coração, então, para servir o Senhor. Vamos continuar, então, a leitura. Fortificou, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Aquele Abias que ele achou que deveria ser o rei no seu lugar, reinou em seu lugar. Assim terminamos também o capítulo de número 12 do segundo livro, então, das Crônicas. Nós vamos agora estar orando pela vida de cada um dos nossos amados irmãos. Nós estamos com problemas na internet, eu peço perdão aos queridos, nós estamos com algumas falhas na internet. Eu estou tentando mudar aí o plano, já mudei uma vez e não adiantou nada, vou tentar mudar mais uma vez porque tem dias que está muito ruim a transmissão. Mas eu quero estar orando por você nessa noite. Nós vamos então estar nesse momento orando pela vida do meu querido Carlos Cordeiro, pela Aline, a Raquelzinha e toda a parentela. Nós vamos estar orando pela vida da nossa diaconisa Thelma Fonseca e toda a família, pela Elizabeth Martins e toda a sua parentela, pela pastora Genilda Oliveira e toda a parentela. Vamos estar orando pela vida também do Paulo Augusto e toda a família. Vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e terra, eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo por todos os teus feitos, por todas as maravilhas, meu Pai, com que tu tens feito na nossa vida. Eu quero colocar, meu Pai, a vida da Thelma em tuas mãos. Visita a saúde da Thelma, visita a sua família. Toma, Pai, sua irmã Elizabeth, Pai, cura, faça um grande milagre. Toma a vida da mãe da Thelma, toma o Edson, Pai. Toma em tuas mãos os irmãos da Thelma. Toma os filhos, meu Pai, as filhas, meu Pai amado, genro, nora, netos, meu Pai amado. Eu te entrego em tuas mãos, meu Pai, a vida de cada um daqueles, meu Pai, que pertence à família da Thelma. Toma também a Elizabeth Martins, toma toda a sua parentela, toda a sua casa, vai trabalhando, entrando com o teu poder, o teu agir, em toda a família da tua serva, Pai. Eu coloco
Pai, os filhos, as noras, netos e bisnetos. Eu coloco, Pai, o Paulo Augusto, a saúde dele, a vida espiritual, toda a sua parentela, a vida, meu Pai, da pastora Genilda, toda a sua casa. Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor meu Deus, o presbítero Carlos, Pai amado, Senhor, o conserto daquele veículo, Pai, que as peças que teu servo tem procurado para consertar o veículo, tu venha abençoar, Pai. Eu entrego em tuas mãos a missionária Cristina, também a vida, Pai, nossa pastora, meu Pai amado, Senhor meu Deus, Genilda, toda a sua parentela, eu coloco diante de ti, Pai. Abençoa a pastora Jaqueline, o Paulinho, o Wallace, toda a sua parentela. Eu apresento a ti, Pai Santo, Pai amado, Senhor da glória, a vida da Eunice, meu Pai Josenice e toda a parentela, o diácono Gilson, firma na tua presença. Visita o teu povo, meu Pai amado, opera o teu milagre, toma o Isaac dos Correios, abençoa ele, a esposa, os filhos, Pai, o trabalho, a vida espiritual, o Waltenberg. Pai, toma Odete, meu Pai, abençoa Odete Justo, toda a família Justo, toma os filhos e filhas, genro e nora, toma para os netos, meu Pai, bisneto, toma a tia Nazaré, abençoa. Te entrego também a Lindinha, Pai amado, toda a sua família, toma o Derico, toma a Lindinha, toma, Pai amado, o Vitor, a Paloma. Meu Deus, faça pelo livramento, a qual tu deste, Pai, a teus servos, abençoa os que estão trabalhando na elétrica, na hidráulica, Pai, aqueles que vão colocar também o rebaixamento do teto, Pai, entra com teu poder, guarda, livrando de todo mal. Abençoa a mim, meu Pai, abençoa a minha casa, a casa dos teus servos. Fica conosco, é a oração que eu faço, agradecida a ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, vamos à benção apostólica. Está falhando aí, a internet não está boa. E eu vou terminar então antes das 8 horas. Mas vamos aqui ver se a NET vem aqui, se ele vem fazer a visita para ver o que está errado, para fazermos uma transmissão boa para você. Vamos à benção apostólica, que Deus abençoe a você e a sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga